Irmãos, nós estamos ainda na introdução do livro. Essa introdução ela vai encerrar ao fim do capítulo 2. E a partir do capítulo 3 nós vamos entrar para o restante do Evangelho. Mas nós ainda estamos aqui nessa introdução de Mateus está nos apresentando o personagem principal do seu livro. Ele narrou vários acontecimentos ligados ao nascimento de Jesus, que segundo ele são cumprimento de profecias bíblicas. Na semana passada, nós vimos Mateus apresentando um padrão profético por meio da citação de Oséias, capítulo 11, verso 1, que diz que quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Então Mateus ele faz ali uma analogia, uma comparação entre os eventos do Êxodo, citados pelo profeta Oséias, com a fuga de José e Maria e seu filho para o Egito. E por meio dessa analogia feita pelo autor, nós podemos comprovar as inúmeras semelhanças que existem entre Moisés e Jesus. Inclusive eu apresentei aqui uma aplicação prática, usando uma analogia entre o cativeiro da nação de Israel, lá no Egito, e o nosso próprio cativeiro do nosso pecado. Mateus ele faz esse padrão profético com o objetivo de mostrar que por meio dessas semelhanças entre esses eventos é possível afirmar que Jesus é o Messias libertador, semelhante a Moisés, que era para a nação judaica o grande profeta, o grande líder, o mestre daquele povo. E Mateus ele faz isso intencionalmente para prender a atenção dos seus leitores, que muitos deles eram israelitas de nascimento. Então hoje nós vamos ver o texto de Mateus, capítulo 2, dos versos 16 a 18. Então o texto diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Vamos orar uma vez mais, irmãos. Bondoso Deus, nós pedimos agora a Tua direção para essa exposição do texto bíblico, que o Senhor fale a nós por meio das Escrituras, que o Teu Espírito seja por nós para ter a compreensão precisa do texto, segundo a intenção autoral do apóstolo Mateus. Nós pedimos pela Tua graça aqui entre nós, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nesse texto, Mateus vai usar novamente o recurso da analogia. Ele vai mais uma vez comparar eventos distintos da história para mostrar que isso é um padrão profético que apontava para Jesus sendo o Messias prometido para a nação de Israel. E ele vai usar esse evento agora da matança de crianças promovida por Herodes, comparando ela com outro evento relacionado à história de Israel. E que evento seria esse? Se nós pensarmos na questão da semelhança, logo viria à mente a matança produzida pelo faraó nos tempos do nascimento de Moisés. O primeiro evento similar que me ocorreu foi esse. Mas, por mais semelhantes que sejam esses dois eventos, Mateus ele não faz essa ligação no seu evangelho. Ele vai usar outro evento para fazer essa analogia. E esse evento agora que ele vai usar é o cativeiro babilônico. Nós vamos observar isso agora no texto. Então acompanha ali. No verso 16, Mateus nos diz que Herodes percebeu que foi iludido pelos magos que vieram do Oriente. E ele percebeu isso porque os magos eles não retornaram para informar a ele exatamente onde havia nascido o pequeno rei, conforme as profecias e a estrela anunciavam. E nós sabemos pelo relato bíblico, ali no verso 12 desse mesmo capítulo 2, que os magos eles não retornam pelo caminho que eles seguiram, que eles tinham ido, porque eles divinamente foram avisados
né, Deus avisa eles para que eles não retornassem até a presença de Herodes, e por isso eles retornam por um outro caminho. Herodes, então, fica enfurecido. É isso que diz o texto, que ele se enfureceu. Né? E é bom dizer que Herodes, ele era extremamente, muito, mas muito cruel. E a sua crueldade era reconhecida por todos naqueles tempos. Para que você tenha uma noção dessa crueldade de Herodes, a história nos relata que ele mandou estrangular a sua esposa favorita, porque ela deixou ele irritado. De repente a esposa estava passando por ali, pisou no calo dele, ele mandou estrangular a esposa, que segundo o relato era a esposa favorita dele. Ele mandou matar nada mais, nada menos do que 3 filhos dele. 3 filhos legítimos ele ordenou a execução. Diz até que havia um ditado popular naquele tempo. As pessoas comentavam que era melhor ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes. Qual que é a ideia? Era melhor ser um bicho criado por ele do que ser um filho legítimo dele. Filho legítimo dele. E aqui essa expressão é trocadilho grego, né? As palavras que aqui traduzidas por porco e filho, elas são similares. Então é um trocadilho. É melhor ser um porco do que um filho de Herodes. Tamanho a crueldade deste homem. Joséfo, que é um historiador judeu, ele relata nos seus escritos que Herodes, quando ele estava no seu leito de morte, ele percebeu que não duraria mais do que aquele dia, ele ordenou que se matassem vários homens nobres e importantes daquele tempo, que estavam presos por amando dele, para que ele tivesse a certeza que haveria luto naquele dia. Então, para ter certeza que haveria gente chorando na cidade, ele manda matar vários homens importantes ali para causar uma comoção geral. Só que diz a história que as pessoas encarregadas de cumprir essa ordem acabam não matando essas pessoas, na verdade elas acabam livrando elas, deixando elas livres. E ao invés de muito choro na morte de Herodes, houve bastante festa, porque soltaram aqueles homens que eram importantes. Então, por conta desse belo histórico aqui desse homem Herodes, nós podemos concluir que essa decisão de matar crianças, matar meninos em Belém e os seus arredores, não foi uma decisão difícil para ele. Ele era um homem extremamente violento, um homem cruel. E essa ordem dada por Herodes de matar todo menino de 2 anos para baixo em Belém e nos seus distritos, ela infelizmente foi posta em prática. Né? E nesse terrível evento histórico, Mateus nos informa que nisso se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. E aí no verso 18 ele diz: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Irmãos, abram suas Bíblias agora no profeta Jeremias. Procurem lá no índice, Jeremias. Vamos lá em Jeremias capítulo 31. E procurem manter os 2 textos marcados na sua Bíblia. Põe o dedo ali no Evangelho, porque nós vamos discorrer entre esses 2 livros. Então, Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Reparem no versículo 15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Mateus ele faz uma citação exata, integral do texto de Jeremias no seu Evangelho. O interessante aqui, irmãos, é que todo o capítulo 31 de Jeremias, o profeta está descrevendo os dias futuros da nova aliança firmada entre Deus e seu povo. O assunto do capítulo 31 é a nova aliança que Deus prometera a seu povo. Apenas no verso 15, somente nesse que é citado por Mateus, o profeta se refere ao sofrimento dos exilados do cativeiro babilônico. Nós vamos entender agora esse versículo de Jeremias citado por Mateus.
Então ele diz ali: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Ramá, irmãos, é uma cidade ao norte de Jerusalém, aproximadamente 10 quilômetros de distância. Os israelitas, quando eles foram levados de Jerusalém como escravos para o cativeiro da Babilônia, eles tinham que passar por essa cidade de Ramá para chegar até o seu triste destino. Raquel aqui, ela é a esposa de Jacó. Raquel, ela é considerada pelos judeus como a mãe da nação de Israel. Raquel, ela faleceu no parto do seu filho Benjamim. E ela foi sepultada no caminho para Belém, um local que deveria ser muito próximo à cidade de Ramá. A ideia aqui do texto é que Raquel, a mãe da nação, sepultada simbolicamente nesse relato, ela literalmente sepultada, mas Jeremias usa aqui de maneira simbólica, ela, ao ver os israelitas, os seus filhos, sendo levados escravos até a Babilônia, ela chorou e lamentou por isso. Por tudo isso, irmãos, Raquel aqui, na profecia de Jeremias, ela simboliza as mães em luto, as mães chorando pelos seus filhos. As mães judias, elas viram os seus filhos saindo para a batalha contra a Babilônia. Muitos desses filhos saíram para morrer na batalha. E aqueles que sobrassem nessa batalha seriam feitos escravos, seriam levados cativos para uma terra distante. Essas mães que acompanharam a saída dos seus filhos nesse contexto, elas tinham a certeza de que elas não veriam seu filho de novo. A ideia é que essas mães viram os seus filhos saindo para a guerra, na certeza que elas nunca mais veriam eles de novo. Certamente, irmãos, um momento como esse é de muita dor, muito choro, muito clamor, muito lamento. Esse momento é semelhante ao momento vivido pelas mães de Israel nos tempos de Jesus, que sofreram terrivelmente com essa grande matança promovida por Herodes. A analogia aqui, que é feita por Mateus, seguindo esse padrão profético, irmãos, é que o horror do cativeiro, aquele horror vivido pelas mães que viram os seus filhos indo para não mais voltar, estava se repetindo mais uma vez com as mães de Israel. E por meio desse padrão profético, nós podemos entender que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento tinha também como um propósito estabelecer um padrão que seria reconhecido nos eventos relacionados à vinda do Messias. Seria um padrão que seria reconhecido para ver que Deus estava agora estabelecendo a sua nova aliança com o seu povo. E isso tudo confirma, irmãos, que Deus está no controle de todos os eventos da história. Isso tudo afirma que Jesus é o Messias prometido. Ele é o Messias Rei e Salvador que Deus prometeu ao seu povo. Messias esse que veio para estabelecer a nova aliança que Jeremias estava falando nesse capítulo 31. Então, irmãos, nós temos hoje diante de nós um texto que fala sobre sofrimento, um texto que fala sobre tristeza, sobre choro. E por meio desse padrão apresentado, por meio dessa analogia, eu quero mostrar para vocês como o sofrimento, a tristeza e o choro, por piores que eles possam parecer, eles podem mesmo assim trazer esperança. O sofrimento, a tristeza e o choro para os filhos de Deus, eles jamais são em vão.
Por isso, irmãos, para que a gente entenda tudo isso, eu quero observar para vocês que, em primeiro lugar, o sofrimento, de acordo com o texto de Mateus, capítulo 2, versos 16 a 18, o sofrimento é o primeiro ato de uma nova aliança. Na sequência do texto de Jeremias, já nos versículos 16 a 17, o profeta já dá esperança após o sofrimento. Existe aqui uma promessa do retorno do exílio. Ele diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Mas o texto realmente importante aqui desse capítulo 31 está nos versos 31 a 34. E ele diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais lembrarei. Irmãos, o autor de Hebreus, ele vai citar integralmente esse texto no seu livro, no capítulo 8, versos de 8 a 12. Exatamente esse texto que eu acabei de ler. E depois ele vai afirmar no capítulo 10 que esse texto se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nova aliança. O que Mateus faz aqui nesse texto é apresentar Jesus Cristo como parte importante da história de Israel. Ao citar aqui o exílio, ele traz à memória daquele povo um dos eventos mais dolorosos sofridos por aquele povo. E ao comparar com os eventos relacionados ao nascimento de Jesus, em especial a matança desses meninos, ele informa que Jesus faz parte dessa mesma história. E Jesus, ele faz parte dessa história de uma maneira muito especial, de uma maneira única. É Jesus quem traz a salvação depois do horror. Depois de tão grande sofrimento, viria a revelação por meio do Evangelho que Jesus é o Salvador tão esperado. O sofrimento aqui foi o primeiro ato da nova aliança. O primeiro ato daquela nova aliança tão aguardado por esse povo. Agora, irmãos, da mesma forma que a Bíblia nos fala de uma nova aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, ela também fala de outras coisas novas que estão diretamente relacionadas a nós. A Bíblia fala que para alguém ser participante dessa nova aliança, essa nova aliança prometida por Deus, é necessário que essa pessoa tenha tido um novo nascimento. É necessário que a pessoa tenha sido transformada em um novo homem ou uma nova mulher. Em 1 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer logo: todo aquele que está em Cristo, que é a nossa nova aliança, se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Fica claro, irmãos, pelo texto, que a nova vida, o novo nascimento, simboliza a conversão. Representa uma pessoa que se converteu, que está agora em Cristo, seguindo ao seu Mestre. No próximo ponto, eu pretendo aprofundar mais a natureza dessa nova vida, irmãos. Mas o que eu quero trazer para agora
é que há algo em comum. Há algo semelhante que acontece entre todas as pessoas que experimentam esse novo nascimento, essa nova vida. E com isso fazem parte dessa nova aliança de Deus com o seu povo. E o que há em comum entre as pessoas que nasceram de novo? Uma das coisas em comum é o sofrimento. Um tipo de sofrimento específico que antecede a nossa entrada na nova aliança. Uma das experiências de conversão que todo cristão passa é o sofrimento por conta do pecado que reside nele. Há uma convicção, irmãos, da sua própria miséria, da sua incapacidade. E essa compreensão da sua própria miséria, do seu próprio pecado, é que conduz a pessoa até Cristo. Depois, irmãos, deste momento inicial, existe ainda uma luta contínua para abandonar as práticas do velho homem. Há uma luta para abandonar um estilo de vida que não agrada a Deus. E por isso, irmãos, pode ter certeza que existe sim sofrimento na vida do cristão. O cristão, ele sofre quando ele percebe a sua incapacidade em ser perseverante nas coisas de Deus. Existe sofrimento no cristão verdadeiro quando ele percebe os erros que ainda existem nele. Quando ele se depara na prática de pecados ainda remanescentes. O cristão, ele sofre com isso. E com o sofrimento, ele vai prosseguir buscando cada vez mais ser parecido com o seu Senhor. Existe ainda sofrimentos para o cristão nos relacionamentos pessoais. O cristão sofre ao ver pessoas que ele ama permanecendo no erro. O cristão sofre ver pessoas que ele ama distantes de Deus, incapazes de perceber aquilo que para ele é tão evidente. Agora, se para você ser cristão, ser evangélico, é algo legal, bacana, algo que não te traz nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de conflito na sua vida, então eu digo, avalie o seu cristianismo. Avalie. Talvez a sua experiência de conversão não tenha sido legítima. Uma boa forma de avaliarmos é considerando a doutrina do pecado. O que você entende por isso? O que o pecado representa para você? Como você se sente quando peca? Um verdadeiro cristão está sempre em guerra com isso. Em resumo, irmãos, a nossa vida aqui neste mundo, ela é forjada no sofrimento. Mas esse sofrimento, ele não é encarado pelo cristão de uma maneira depressiva. Está sempre se queixando das coisas. Tudo está ruim. Nada está bom. O cristão, ele sofre por essas coisas. Mas o cristão sabe, por meio da palavra, que esse sofrimento aqui na terra é passageiro. É o primeiro ato de uma nova vida. Uma vida que virá na eternidade, onde você vai ser livre de tudo aquilo que te faz sofrer hoje. E esse fato faz com que o cristão encare todo e qualquer sofrimento de uma maneira positiva. E que ele encontre até mesmo alegria por meio desse sofrimento. Porque quando ele sofre com o pecado, ele se sente filho de Deus. Porque ele está sofrendo por aquilo que Deus também sofre. O cristão, ele vive na esperança e na certeza de uma vida melhor, sabendo que nenhum sofrimento é em vão para aqueles que temem ao Senhor. Sofrimento, tristeza e choro, eles fazem parte da narrativa de Deus.
Nós vemos no texto. E eles fazem parte da narrativa de Deus para os seus filhos, para o seu povo. Só que esses momentos, quando analisados à luz da palavra de Deus, eles trazem consigo um mar de esperança. Porque por meio da palavra nós podemos aprender, irmãos, que o sofrimento que Deus tem para os seus filhos é o primeiro ato de uma nova aliança. Além disso, a palavra de Deus nos mostra nessa narrativa de Mateus que na tristeza há uma nova vida. E nesse ponto eu quero trazer para vocês as questões que envolvem o exílio babilônico. Eu vou fazer um breve panorama, de repente você não conhece bem a história, esse momento da história de Israel, para que você compreenda melhor os motivos que levaram Mateus a citar aqui o profeta Jeremias. O exílio, irmãos, ele é um triste fato na história do povo de Deus. Depois de conquistar a terra prometida, os israelitas eles foram levados como escravos, uma vez mais, agora para a Síria e para a Babilônia. Os profetas daquele tempo avisavam o povo de Deus sobre a sua desobediência, em especial porque eles possuíam outros deuses, eles tinham outros ídolos, e por causa deste pecado, Deus enviaria o exílio como forma de disciplina. Mas mesmo com todos os avisos dos profetas, o povo não deu ouvido a eles. E no ano 722 a.C., os exércitos da Síria invadiram e destruíram Samaria, levando cativo o povo de Israel. Nesse período, irmãos, a nação de Israel ela estava dividida em dois reinos. Era o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá ele ainda permaneceu um bom tempo, embora forçado a pagar altos impostos para o Império Assírio. Mas o Império Assírio cai, a Babilônia conquista esse império, e no ano de 587 a.C., o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo e leva o povo cativo para a Babilônia, onde ele ficou por lá em torno de 70 anos. Quando a população de Jerusalém ela foi deportada pelos babilônicos, nesse momento deve ter parecido para eles, aquele povo de Deus, o momento que você está sendo levado de volta para o cativeiro, né? O povo que tinha história de orgulho de ter sido liberado por um Deus forte lá do Egito, e eles comemoravam anualmente, por meio da Páscoa, essa libertação. Ao ver a nação toda sendo levada de novo para o cativeiro como escravos, eles devem ter pensado: o Senhor nos abandonou. O Senhor abandonou o seu povo. Eles devem ter se questionado sobre isso. E é por isso que Jeremias retratou essa passagem de Raquel lamentando o destino desses exilados que estavam passando presos diante do túmulo dela em Ramá, a caminho de uma terra estranha. Agora, existem certos eventos nas Escrituras que são tão distantes da nossa realidade atual que é necessário um esforço da nossa imaginação para que a gente escave as preciosidades do texto bíblico. E esse é um caso, irmãos. Nós não fazemos ideia do que significa ser exilado, ser levado cativo. Isso é tão distante de nós que a gente meio que amortece ouvir essas histórias. Ah, legal, tá bom, sofreram, mas a gente não entende esse sofrimento. E aí eu peço para vocês, pensem um pouco nisso. Imaginem você sendo expulso da sua casa. Você sendo expulso de uma forma que você não pudesse pegar nada. Uma muda de roupa, seus documentos. Nenhum livro sequer você poderia levar nessa viagem. E aí, você for enviado, amarrado para outra cidade, um outro estado, um outro lugar que você desconhece. Forçado a viver em outra cultura, com outros povos. E em muitos casos, separado das pessoas que você ama e que você convive. Quem nós sentiríamos numa situação dessa?
Existe algo pior que isso? Isso é terrível. O cativeiro é terrível. Certamente o lamento seria grande. Certamente nós choraríamos. Nós clamaríamos a Deus. Bem como a representação dada por Jeremias. Mas o mais impressionante é que no versículo seguinte, Jeremias diz: reprime a tua voz de choro. Como se ele dissesse: engole teu choro. É sofrido, é triste, mas engole. Enxuga as lágrimas do teu rosto, porque há recompensa para as tuas obras. O sofrimento não seria em vão. O sofrimento dos exilados, e isso o futuro da história de Israel nos mostra, ele não foi destituído de propósito. Deus não fez aquilo simplesmente para castigar, para causar dor. No restante do verso 16 diz: os teus filhos voltarão da terra do inimigo. O Senhor dizendo por meio do profeta. Foi exatamente isso que aconteceu, irmãos. Por meio da tristeza do exílio babilônico, uma nova vida surgiu. E uma nova era na nação de Israel iniciou. Agora, um povo disciplinado e renovado. O problema da idolatria comum dentro da história de Israel, no período anterior ao exílio, nunca mais retornaria. Essa nação, ela passa a ser conhecida depois do exílio pela sua declaração de fé. Cremos no único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus. A tristeza, ela foi uma ferramenta de Deus na disciplina e purificação do seu povo. Assim como ela foi um meio de mostrar que por meio da tristeza há esperança. Há a possibilidade de uma nova vida. Em João 16:33, Jesus diz assim: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Jesus está dizendo, aqui nessa vida, vocês passarão por tristezas, mas não desistam por isso, não se entreguem, pelo contrário, se animem, que isso traga forças para você prosseguir, e tenham em mim o exemplo, porque eu venci este mundo. A tristeza, ela faz parte das emoções que nos compõem como seres humanos. Todo ser humano vai conviver com esse sentimento uma hora ou outra. A Bíblia não nos diz que nós podemos escapar disso. A Bíblia não traz uma fórmula mágica para a gente nunca passar por momentos de tristeza. Pelo contrário, ela é muito clara. No mundo vocês terão aflições. É uma certeza. Mas ela diz que nós podemos nos animar ao olhar para o exemplo, para a vida, para a obra de Cristo. A tristeza, ela é uma realidade. Mas se você confia na palavra, você pode ter a certeza de que Deus usa a tristeza para moldar o nosso caráter. Para nos disciplinar muitas vezes, como foi o caso da nação, da mesma forma que um pai amoroso disciplina seus filhos. Ou como você acha que as minhas filhas me olham quando ela percebe que o pai está vindo com a varinha na mão para discipliná-las? Elas ficam me olhando faceiras, alegres? Não, há tristeza ali. Mas o pai faz isso pelo bem do seu filho. É uma disciplina amorosa que molda, que transforma o caráter do filho, que impõe limites, que possui o claro objetivo de trazer uma nova vida para o filho, da desobediência para a obediência. Eu gostaria de fazer uma aplicação prática sobre essa questão, em cima daquilo que tem nos entristecido. Se nós vamos nos entristecer, isso é uma realidade, todos nós vamos uma hora ou outra. Se a tristeza é um sentimento real e inevitável, nós devemos nos entristecer por tudo aquilo que serve para nos aproximar de Deus. E um bom padrão para a gente entender
se uma determinada tristeza é parte do trabalho de Deus em nossa vida, moldando o nosso caráter, como um pai disciplinando amorosamente seu filho, é refletir se o que tem me deixado triste também entristece a Deus. E, obviamente, fazer esse tipo de reflexão é necessário conhecer Deus por meio da sua palavra. E eu aproveito mais uma vez para reforçar. Você precisa aprender da Bíblia. Você precisa ler. Você precisa se esforçar, se dedicar. É necessário para que a gente conheça a Deus. Então vamos refletir nisso aqui. Qual a coisa que mais ofende a Deus? Pecado? Pecado. Então aqui nós temos um ponto de partida. O pecado te entristece? É algo que você luta, que você lamenta quando acontece? O pecado de alguma vez na sua vida lhe arrancou lágrimas? Esse é o ponto. Você se entristece ao ver o pecado reinando na nossa sociedade? No nosso país? Até mesmo nas nossas igrejas? Quando você assiste um vídeo de uma pessoa gravando lá, postando nas redes sociais, como eu vi essa semana, uma pessoa chamando uma menina, uma criancinha negra, de macaco. Como você se sente vendo isso? Você se indigna com aquilo? Ou você faz piada com aquilo e acha aquilo normal? Sabe, irmãos, o que eu mais tenho visto é pessoas se alegrando com coisas que Deus não se alegra e se entristecendo com as coisas que não possuem valor algum diante de Deus. Um exemplo bem prático e atual. Nesses dias de grande festa para alguns torcedores do nosso estado, é possível perceber claramente isso. Tanto do lado que está alegre, quanto do lado que está triste pela conquista do outro. E eu quero deixar bem claro que eu não sou contra futebol, eu gosto. Eu até jogava, não jogo mais. Não torço como fazia antigamente, mas eu não vejo problema algum no futebol em si. Não é coisa do diabo, como tem aqueles extremistas, né, que você encontra sempre. Ah, não pode. Mas o futebol, ele tem a capacidade de distrair o que há de pior no homem. É impressionante. De um lado, pessoas tristes, irritadas, bravas, porque a comemoração do rival. Né? Pessoas que não queriam sair de casa no outro dia para não escutar uma brincadeira. Ao ponto de amizades serem comprometidas por causa de um esporte. Se isso te faz ficar triste, reveja seus conceitos. Do outro lado, uma alegria. E aí eu quero focar apenas nos que são cristãos, que muitas vezes nós não vemos canalizadas para as coisas de Deus. Uma alegria e disposição que você não observa do mesmo modo para o seu próprio crescimento espiritual. Uma alegria em crescer em conhecimento da palavra, em estudar as Escrituras. E não se engane, irmãos. Se Deus não é a sua maior alegria, se Deus não é a sua maior motivação e satisfação, então Ele não está no trono do seu coração. E se este for o caso, reflita sobre a sua própria fé. E faça isso logo. Não se engane. O Senhor não deixa outros ídolos. Ele não aceita outros, como Ele não aceitou da nação que foi exilada. Que a sua maior alegria e as suas tristezas estejam diretamente relacionadas com o nosso Senhor. Se você sofre hoje pelo pecado remanescente, por essas circunstâncias que a gente tanto luta como cristãos, então esse sofrimento indica uma nova vida.
se você sofre com as injustiças desse mundo, isso indica que há uma nova vida em você. Se você se alegra com as coisas que alegram a Deus, isso é um sinal que Deus lhe deu uma nova vida. Sofrimento, tristeza e choro, eles fazem parte da narrativa de Deus aos seus filhos. E nós podemos aprender por meio do texto de Mateus que o sofrimento que Deus tem para os seus filhos é o primeiro ato de uma nova aliança. Nós podemos aprender que na tristeza há uma nova vida. E por fim que no choro há grande recompensa. Vamos pensar agora no pranto das mães israelitas que tiveram seus filhos assassinados por Herodes, segundo o texto do Evangelho de Mateus. Raquel, ela é a representação dessas mães inconsoláveis, chorando porque seus filhos não existiam mais. Seus filhos haviam sido brutalmente mortos pelos oficiais romanos. Pense numa tragédia como essa, irmãos. E o infanticídio, a matança de crianças, dentro da cultura judaica, era totalmente abominável. Muito semelhante como é para nós hoje. Para nós é um absurdo isso. E para nós isso é um absurdo porque a nossa sociedade ocidental foi construída com base nos alicerces cristãos. E talvez seja um choque para nós saber, mas essa não era uma prática tão incomum naqueles dias. Muitos povos pagãos cometiam o infanticídio. O próprio povo romano autorizava que se matassem crianças em caso de nascerem com deficiências. Há outros casos relatados na história de que eles faziam essa prática com as populações, com as nações que eles oprimiam quando eles conquistavam, para que elas não crescessem em número e se rebelassem, eles autorizavam a matança de crianças. Mas para o povo judeu, isso era terrível. A lei judaica, lá em Êxodo 21, os versos 22 a 25, você vai ler que a pena para alguém que cometesse homicídio era a mesma para alguém que matasse um bebê ainda no útero. Essas crianças que foram mortas, elas na verdade eram as primeiras baixas de uma guerra que estava apenas começando. A guerra do mundo versus o Cristo de Deus. E essas lágrimas e toda essa dor sentida por essas mães, elas são também um anúncio da dor que Maria, mãe de Jesus, sentiria quando ela visse o seu filho crucificado, transpassado, como nós lemos hoje na leitura pública do Evangelho de Marcos. As lágrimas, o texto de Jeremias, elas caíam do rosto das mães que perderam seus filhos no exílio. E agora, as lágrimas de Mateus são derramadas pelas mães que perderam seus filhos nessa grande matança ordenada por Herodes. Agora a pergunta é: que conexão há entre essas lágrimas? Que conexão há entre elas em tempos tão distantes? E eu gostaria de ler a resposta de um teólogo que eu admiro muito, o Carson, no seu comentário de Mateus. Ele diz assim, que as lágrimas do exílio agora estão sendo cumpridas. Isto é, as lágrimas que começaram nos dias de Jeremias atingem o ponto culminante e terminam com as lágrimas das mães de Belém. O herdeiro do trono de Davi chegou. O exílio acabou. O verdadeiro Filho de Deus chegou. E ele introduzirá a nova aliança prometida por Jeremias. É como se as lágrimas tivessem começado e agora elas estariam se encerrando, porque chegou o Messias prometido. Significa que agora todo filho de Deus pode voltar para casa, pode retornar do seu cativeiro, pode ter acesso ao Pai novamente.
Por meio de Cristo, Deus estabeleceu a sua nova aliança. Por meio de Cristo, há uma nova vida. E além disso, em meio ao choro dessas mães, há uma grande recompensa. Porque o Cristo menino foi preservado por Deus de tão grande crueldade. E somente esse Cristo menino tinha o poder de dar vida sem fim. Irmãos, eu não sei sobre vocês, mas eu por diversas vezes me pego questionando textos como esse de hoje. Eu me pergunto, será que precisava ser assim? Por que Deus não trilhou um caminho mais fácil? Por que é necessário tanto sangue, tanta dor, tanto sofrimento, tanta lágrima? Eu passo tempo questionando a mim mesmo, pensando sobre isso. E eu confesso que nas minhas meditações eu não encontrei resposta nenhuma. Eu não tenho aqui uma explicação para dar. Alguma coisa lógica, fácil, simples para entregar para vocês agora e explicar por que Deus fez dessa forma. Alguma coisa que contente o nosso senso de justiça e os nossos sentimentos com essas mães, né? Se você mergulhou no texto aqui, como eu fiz durante a semana, você sente um pouco dessa dor, você se imagina ali, né, vivendo aquilo tudo. E eu não sei o porquê que Deus decidiu trilhar esse caminho. Mas eu me agarro naquilo que Deus se revelou, naquilo que Deus já me disse acerca dele mesmo, aquilo que Deus fala sobre mim, sobre o pecado, sobre o cativeiro. Eu me agarro naquilo que as Escrituras dizem. E ela diz em Romanos 8:28 que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu não sei por que Deus escolheu esse caminho. Mas eu sei que isso é o melhor para mim. Eu sei que isso era o melhor para o seu próprio povo. Eu sei que Deus, ele poupou o Messias desse genocídio de Herodes. Eu sei que Jesus pôde viver e pôde cumprir com a expiação dos pecados da humanidade. Essas mães, elas tiveram uma incalculável perda nas suas vidas. Talvez a maior dor que uma mulher possa sentir neste mundo. Perder o seu filho de uma maneira tão brutal como essa. Mas por meio da sobrevivência de uma única criança, essas mesmas mães ganharam também uma incalculável recompensa. O Messias pôde viver e completar o plano de Deus. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. João 3,36. Sofrimento, choro, dor, tudo isso faz parte da vida do cristão, da vida da nação de Israel. Mas a palavra de Deus nos mostra que para os seus filhos tudo isso traz esperança, traz uma recompensa. E eu gostaria de encerrar compartilhando a minha maneira de lidar com esses textos, que falam de eventos tão duros, tão tristes da história. E conciliar essa informação com o fato de que Deus é soberano. Conciliar um evento como esse com a informação que Deus está no controle da história. E que tudo ocorre de acordo com a própria vontade dele. Como lidar com essas questões? Dizer que Deus está no controle dos eventos, mas não cair no erro de criar em mim uma imagem negativa acerca de Deus. Como encontrar amor e cuidado da parte de Deus quando eu me deparo com palavras como essa que nós vimos hoje? E eu chego à conclusão, irmãos, que esses eventos, eles estão aqui para nos lembrar de quão terrível foi a queda. De quão grave e terrível é o pecado. Nós nunca podemos perder de vista de que todo mal neste mundo é consequência dos nossos próprios atos.
dos nossos próprios pecados. Nada disso aqui teria acontecido se o homem não tivesse se rebelado contra Deus, se o homem não tivesse desobedecido. E eventos como esse também servem para que a gente entenda a vida como ela é de fato. Para que a gente não se iluda com a vida do Facebook, onde tudo é feliz e alegre. Que a gente saiba que na vida há sofrimento. A vida real é diferente. Há tristeza, há choro. E isso certamente é bom para que a gente não se apaixone por uma vida que é transitória, que é passageira. Nós devemos sempre nos lembrar que a verdadeira vida está por vir. E ela é infinitamente maior do que esse breve tempo que nós passaremos aqui. Essa nossa vida é o primeiro ato de algo muito maior. Uma nova vida. A verdadeira vida. Onde, conforme Apocalipse nos diz, o próprio Deus estará conosco. E Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Onde todas as coisas passaram para sempre. Apocalipse 21, 3-4. Aqui nós passaremos por momentos de sofrimento, momentos de tristeza, momento onde nós vamos chorar. Mas sendo filho de Deus, tendo a palavra para nos orientar, é possível enfrentar esses momentos com esperança. E eu oro a Deus, irmãos, para nunca passar por momentos extremos de dor, como esse que nós analisamos aqui hoje. Eu oro. E normalmente eu digo, Deus, eu não tenho estrutura para aguentar o que esse povo aguentou. Eu não conseguiria perder um filho nessas circunstâncias, Senhor. Eu não sei o que eu faria. E nessas horas a gente tem que agir com sinceridade, Senhor. Eu não suportaria. E nós lemos inúmeros relatos de grandes cristãos que passaram por coisas terríveis nessa vida. E eu oro a Deus, Senhor, não comigo. Pai, não comigo, Senhor. Mas eu sei que se Deus permitir, Ele vai me sustentar. Da mesma forma que essas mães que choraram tremendamente, que prantearam por dias, mas até mesmo elas puderam encontrar alegria, esperança e recompensa no Messias que havia chegado. O Messias, Rei e Salvador dos pecados. Elas puderam confiar de um dia rever os seus filhos em um lugar onde não haveria mais lágrimas. Essas são verdadeiras boas novas, irmãos. Em uma vida repleta de dificuldades, que grande notícia é saber que Deus está conosco e que nunca vai nos abandonar. Por isso, irmãos, creia nele com todo o seu coração e encontre esperanças até mesmo no sofrimento. Busque a Ele com todo o seu coração. Se alegre com as coisas que alegram a Deus e se entristeça apenas com aquilo que entristece ao seu Senhor. Na próxima semana, irmãos, nós vamos encerrar a introdução do livro de Mateus e aí prosseguiremos. Vamos orar.